quando você ainda tem a capacidade de aprender, é porque você está rejeitando de alguma forma as influências negativas do envelhecer. O Inverso está no ar! E se você já acompanhou com a gente mais de 60 programas, se prepare porque o de hoje ele é histórico. Hoje ele vai ser um programa pioneiro, um programa especial, um programa pra gente ficar leve. Porque primeiro os convidados, eu não vou demorar muito aqui que eu estou me sentindo totalmente à vontade entre amigos, pessoas que a gente admira, todos a gente trabalhou junto e continua trabalhando mesmo que à distância, servindo a Deus aonde quer que a gente esteja. Mas você já olhou o cronômetro da vida? O tempo passa rápido, não é? Ontem, hoje, amanhã, pum! E por isso que hoje, você já viu o título desse nosso programa, nós vamos, não é para ficar aqui homenageando, dando placa e medalha, é para falar na vida real, na vida prática, a alegria de ser, de viver e de continuar jovem para sempre, porque essa é a certeza absoluta que eu tenho desses três que estão aqui comigo. Então, seja bem-vindo, você já sabe que Inverso, no mundo de ponta cabeça, quando a gente pensa de um jeito invertido, a gente alinha as coisas na direção do céu, na direção da verdade. Somos minoria na maioria, somos sal na terra e com a Bíblia a gente segue em frente. Mas hoje, olha quem tá com a gente, já começo com ele, que já veio aqui, né, pastor? Então o senhor vai dar as honras, eu sei que as madames deveriam ser primeiro, mas como ele já veio, para se apresentar, já tá com a gente aqui. Pastor Valiante, sempre é bom ter o senhor com a gente. Muito obrigado. Tá? A gente já participou de outros programas, o grupo aqui tem um carinho, a equipe, a gente admira o tempo passado juntos, pastor, e parece que foi ontem, né, que deu uma pausazinha aí, Todos e agora amigos. Cuidando dos netos. Se apresenta, pastor, e fala pra gente dessa fase, Então, né? eu estou Coisa há boa. 2 anos jubilado, aposentado, curtindo a família. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês de novo, Legal, Nelson, pastor. tá? E no lado de 2 grandes amigas também, Não é? colegas de trabalho, todos nós somos. Vamos lembrar, pastor, quanto tempo de ministério ali na União Central que a gente Então, trabalhou junto, né? Eu trabalhei durante 44 anos para a igreja, né? Oficialmente para a igreja, pastor, departamental, professor de teologia. Eu tive o prazer de ser professor. Ai, gente, ele foi paciente, foi misericordioso. E depois, naturalmente, esses últimos 17 anos, 17, né, pastor? 17 anos aqui com o Ministerial da União. Então, Pastor, nos encontramos poucos carreira dias longa. atrás na igreja. Confesso que às vezes é estranho, né? Que a gente viveu ali, pelo menos eu estou há 12, então foram uns 10 anos juntos, pastor. Verdade. E o senhor extremamente envolvido, ativo, e agora está numa igreja, mas disseram que o senhor não parou não, né? Que está lá firme, envolvido. eu continuo envolvido em algumas coisas da igreja, né? Deram-me a responsabilidade de ser um dos anciãos da igreja do MASP. Esse é um privilégio para mim. Além do ancianato, eu me envolvo demais com a escola sabatina, né? Tenho a minha classe e contribuo com eles. E eu, né, já há algum tempo, junto com a minha esposa, queríamos nos envolver com o ministério da igreja. E nós nos envolvemos com o ministério do Encontro de Casais com Cristo. Aqui estamos bem envolvidos. É uma turma bacana e de quando em quando, né, ainda tivemos 2 encontros esse ano e assim nos passados, né? Já sou veterano lá no Encontro de Casais com Cristo. Eu fico pensando, quantos anos, pastor, aquelas palestras extraordinárias e encontros para anciãos, né? E agora o senhor está no lugar dos anciãos juntos. Exatamente. É né? E é gostoso estar do outro lado também. Você é. sente uma outra realidade. Estar no chão da fábrica sempre faz bem. Sempre faz bem. E qualquer um desses lugares você continua aprendendo. Continua sendo. O senhor é um pastor conduzido. feliz e realizado, pastor? Plenamente. Tenho certeza disso. Plenamente. Tá? Por vários motivos. A família, as oportunidades que Deus me deu. Eu me considero privilegiado. Sim. Essa é a verdade, né? As oportunidades que a igreja me deu e a relativa saúde que tenho. Certo. E a família, não é? O background meu, né? Meus pais. Hoje ainda tenho meu pai vivo, com 97 anos de idade. Nunca foi tão importante o 5º mandamento para mim como é agora, né? Honra o teu pai e a tua mãe. E quando a pessoa chega nessa idade, ela depende exclusivamente de vocês. Então, eu sou filho único praticamente, né? Na prática, me tornei filho único, então
Pastor. Hoje eu vou demorar um pouquinho mais na apresentação, tá, gente? Porque eu quero que você entenda um pouquinho o contexto da história de cada um que veio aqui. E a gente fez questão com produção de trazer gente feliz, realizada, grata, né? Porque é uma fase onde às vezes vem aquela amargura, aquele eu podia, eu teria, eu seria. Pastor, a gente sabe no seu ministério, desde a maneira como o senhor se preparou e preparava tantos. Eu me lembro que o senhor preparava para aposentar todos. Meu sogro, o senhor preparou com tudo, olha, reunião com o pastor Valiante sobre aposentadoria. Eu falava, que legal, pastor Valiante, ele se preocupa anos antes em preparar mentalmente, emocionalmente, estruturalmente. Então, quando o senhor chegou nesse seu momento... Eu já tinha a data marcada, eu tinha um momento, me preparei para isso. Algumas pessoas sofrem algumas... implicações emocionais, da mudança de hábitos, da perca da autoridade, do poder eclesiástico, seja lá o que for. Mas eu me preparei para isso e sempre tive essa ideia muito clara na minha mente. Nós tínhamos uma expressão eufemística, né, que nós fizemos durante os 17 anos que estive na União. Mesmo os anos de pandemia, nós fizemos online. A ideia de termos um encontro anual dos pastores experientes. Isso quer dizer, aqueles que tinham de 57 anos para cima, começando a falar com eles a respeito de que em breve, não só Jesus voltará, mas em breve também ele perde perde a sua, diríamos, parte institucional da profissão. E olha, pastor, o privilégio dos pastores que tiveram essa oportunidade, que não são todos os lugares do Brasil, muito menos do mundo, que se prepara o pastor para esse momento, né? Então, anos antes eu já fazia essas reuniões, eu sempre admirei muito aqui em São Paulo esse preparo não para um fechamento de vida, de atividade, para uma mudança de mindset, né? A percepção de significado, de relevância, de trabalho, de importância, é só a mudança. Mas eu sempre tive isso muito claro no meu ministério. O primeiro distrito onde eu fui pastor foi a Tânia, estava lá. Peruíbe. Olha. Eu tinha cabelo, era um jovem, era um garoto. Era um garoto realmente recém-formado, eu tinha 23 anos de idade. E na nossa igreja, não sei se a Tânia lembra disso, mas o então presidente da União Sul Brasileira, que não existia a União Central, era toda a grande União Sul, o pastor Emanuel Zorobi, veio morar em Peruíbe. E eu me lembro muito bem as questões, né? Conversamos sobre isso, o impacto dele ser, né? Ele me disse uma vez, ontem eu era o mesário da Conferência Geral, como presidente da União, mesário da Conferência Geral, hoje eu não sou membro nem da comissão da igreja. Isso me causou um impacto e vendo como emocionalmente ele reagia a tudo isso, ele teve um período curto de vida, e pós aposentadoria. Isso impactou muito a minha vida, sabe? Tanto é que eu sempre tive a preocupação com as pessoas de mais idade na igreja e me preparando também, porque a realidade chega. Agora, saindo da parte linda... Pastor, desculpa. Pois não. Eu me lembro também, pastor, que o senhor foi o meu pastor. Isso, verdade. No segundo distrito. Olha, só tenho duas ovelhas aqui comigo. Então, aqui nós estamos tudo em casa mesmo. Eu era diretora da escola, pequena escola de adventistas da Vila Carrão, e o pastor era o pastor da igreja. É uma experiência boa, lembranças boas também daquele tempo. E aí, pastor Valiante, vocês vão responder do mesmo jeito, vão preparando já. Pastor, agora indo um pouco aquém, né? Não além, mas aquém de toda essa parte espiritual, missionária, vocacional. Fala pra gente uma das coisas aí bem práticas e talvez até divertidas que o senhor gosta nesse momento da fase que o senhor está vivendo, que é uma das coisas que o senhor curte fazer. Olha, eu curto muitas coisas, Dailson. Eu curto muitas coisas. Eu tenho vários hobbies e tudo que é caro eu gosto. É impressionante isso. Isso é ótimo. Tudo que é caro eu aprecio demais. Mas eu tenho os meus hobbies. E, eu mexo com marcenaria. O senhor curte, então? Coleciono ferramentas. Tenho uma coleção de carrinhos de autorama, que eu nem posso dizer o número de carrinhos que eu tenho, senão... As orquídeas. Não, pera, eu vou chegar nas orquídeas. Eu chego lá, olha só. Tenho os meus trenzinhos também, tenho lá as minhas brincadeiras com esses... Gosto de aviãozinho, gosto de todas essas coisas. E tenho as minhas orquídeas. Que tá lá firme, né? Então o senhor tem mais tempo para as orquídeas. Então, tenho algum tempo a mais. Mas eu acho que o mais interessante nem é isso, o tempo para essas coisas. Porque
Algumas delas você não encontra tempo mesmo, porque vão tomando os espaços na sua vida. Mas só de você não ter que levantar... 7h30 no culto. 7h30 no culto, tal, e tá tranquilo. Então, vai ficar até as 8. Eu faço a minha meditação, a minha leitura da Bíblia, minha oração, então, tudo esse deitado, tranquilo. E depois, né? Aí eu O pastor, você se lembra? A gente ganhava as orquídeas, mulher na União sempre ganhava orquídeas, e a gente cuidava até certo ponto. Aí chegava num ponto que ele falava assim: eu posso levar a sua orquídea para minha casa? Porque ele ia cuidar das nossas orquídeas. Pastor, veja, nós vamos ter muita conversa hoje. Você tem que ficar com a gente aqui, que hoje é um papo extraordinário, mas, pastor, realmente sempre, desde quando eu fui seu aluno, a característica de ser colecionador de algo, ter hobbies, ter coisas que você se especializa e não tem nada a ver com o trabalho. O pastor Valiante, a gente sempre soube, olha, as orquídeas, o trem lá, os carrinhos, ou a marcenaria, o robozinho lá que faz a jardinagem. Então isso, pastor, sempre marca o quê, né? É a vida. Você tem os seus gostos, é importante isso. Tem que ter, senão... não, meu hobby é trabalhar. Cuidado, trabalhar sim. Mas o senhor sempre ensinou ter essas especializações de pura leveza de vida. Eu tenho certas facilidades manuais, então eu aproveito esses recursos também. E outra, eu entendo que a minha sobrevivência emocional, eu devo a essas coisas. É isso. Vocês entendem que um secretário ministerial de uma união, ele só lida com... os grandes problemas. Né? Os pequenos problemas, os pastores, os ministeriais de campo resolvem. Quer dizer, como que você lida com essas tensões, o peso, a responsabilidade? E eu sempre tentei ter bom humor diante de tudo isso, né? Mais para aqueles que convivem mais de perto comigo. Agora, a seriedade de tratar desses assuntos. Então, eu sempre tive esses momentos, com momentos de muito escape, de refrigério emocional e espiritual, porque quando você está ali mexendo com alguma coisa, você está pensando em algo. Claro que sim. Então, esses são momentos muito importantes na minha vida, eu curto muito isso. Lições de vida, por isso que o semblante aqui é bom, é leve. Obrigado, pastor. Vamos voltar a falar muita dica hoje, só para você estar nos acompanhando. Como a gente falou aqui, união, né? A gente está num ambiente muito íntimo aqui, nós todos trabalhamos juntos, tá bom? O inverso, você sabe que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós estamos em São Paulo, no estado de São Paulo. Então aqui a gente trabalhou junto na nossa, a gente chama de união, que são as igrejas do estado de São Paulo juntas, igrejas adventistas, Associação Ministerial Pastor Valiante por, então, 12 anos, né, pastor? 17 anos, perdão, cuidou de todos os pastores. Aqui nós passamos de 600, 700 pastores só no estado de São Paulo, e durante todos esses anos o pastor Valiante era o pastor conselheiro, confidente, também orientador, às vezes o puxãozinho de orelha é necessário, mas aquela figura próxima aos pastores. Então você entendeu um pouquinho esse termo e como é importante ter o senhor feliz aqui com a gente, tá bom, pastor? Aí vamos para essa primeira ovelhinha aqui. Tânia, que legal ter você. Aí você vai se apresentar. Já entendeu a conversa? Não quero ficar aqui falando currículo e tal. Você fala pra gente o que você fez, quanto tempo e agora. Quem é a Tânia? Muito bem. Eu trabalhei 42 anos. 42 mas anos. na obra foram quase 20 anos, né, dentro de uma instituição adventista. E foram os últimos anos, assim, maravilhosos. Foram, assim, terminei com chave de ouro. Foi mesmo. E... você falou das homenagens, né? Foi surpreendente. Até fizeram homenagem para mim junto com os pastores. Então, assim, eu terminei com muita alegria, muita satisfação, né? E a minha experiência lá fora, nos trabalhos anteriores, né? Que eu tive os 22 anos lá fora, contribuíram muito para a obra. Então, eu vi, assim, a mão de Deus me encaminhando para que eu fosse útil para o ministério dentro da União Central. Então, eu fico muito feliz com isso. E agora eu falo assim, aposentou. Que é isso? Eu não sei, porque eu não estou me sentindo aposentada ainda. Não parei. É bem do tipo assim, todo mundo ao meu redor fala assim, vamos pedir para a Tânia, porque a Tânia está aposentada, não faz nada. Gente, eu tenho trabalhado muito. Eu acho que a aposentadoria só é assim, troquei de chefe. Chefe sou eu. Uau. E olha, esse chefe é difícil. O chefe agora sou eu. Então, e uma coisa que eu aprendi com a aposentadoria é falar não. E
pelas coincidências que a gente tem aqui, né? O pastor foi o pastor do primeiro distrito, e eu lembro que naquele tempo lá eu olhava o pastor Edilson, assim, aquele moço, jovem, velho. alto. Pode falar, Tânia, bonito. Era bonito, os olhos do pastor. Então a gente lembra, falando de coincidência, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de dizer não. E a única pessoa, eu estava pensando isso ontem, a única pessoa que falou comigo um dia assim, não vou pedir para você porque você vai dizer sim, foi a Irene. Olha. Ela estava no Ministério da Mulher lá na União, e eu já estava na secretaria, né, da União, e de repente, assim, ela chegou com aquela carinha, assim, de preciso da sua ajuda, porque eu sempre fui, assim, de qualquer um que batia na minha porta, sempre estava ali. Mas ela viu que eu estava correndo, ela parou na minha porta, ela falou, não vou pedir porque eu sei que você vai falar sim. E foi embora. Então a gente vê assim que a gente a vida toda da gente é uma sacola que a gente vai juntando coisas e quando chega na aposentadoria, a gente começa a tirar tudo aquilo, porque na correria do dia a dia a gente não tem tempo para parar e pensar do que a gente arrecadou durante a vida. Aí parei. Aí Tânia, eu comecei... Quando eu voltei para te fazer um outro pedido, era um pedido muito difícil. E realmente você disse sim. Que é para me ajudar a organizar aquela nossa viagem para a ONU. Com as mulheres líderes dos campos. Difícil, a Tânia foi traduzir para a gente e realmente ela não disse já estava ajudando no visto naquela época. Já. Tânia, você abençoou a gente. A gente foi uma viagem para o Canadá e só a Tânia para conhecer da burocracia de tudo. Tá ajudando agora, né? Tá firme. E pastor, se precisar de roteiro fora do Brasil, por lá, a Tânia fez o nosso roteiro com os combinados, com os tudo. Ela tem a paciência que a gente não tem para algumas coisas burocráticas. E é uma coisa que hoje eu estou fazendo. Sim. Então, assim, antes eu fazia assim, né, um favor aqui e ali na correria. Agora eu tenho tempo. Eu tenho bastante tempo. Embora eu falo não, porque agora a gente pode dizer, não quero, eu quero ficar dormindo até tarde. Tá tudo certo. Mas, assim, é um momento de muita reflexão, sim. Eu me preparei também para isso, principalmente porque o meu chefe, né, sempre falava, cuidado, você vai se aposentar. Então, eu tive, assim, bastante preparação, tinha certeza de que eu queria aquilo naquele momento. Então, quando eu comecei, eu falei assim, olha, não posso parar. Aí já comecei a fazer um monte de coisa, sempre na igreja, né? A igreja, a gente está ali, a igreja é bem pequenininha onde eu estou frequentando, mas tem muitas coisas para fazer, então estou sempre ali ajudando as pessoas. E eu vejo assim, há algumas coisas que poderiam ser diferentes? Talvez, mas Deus me deu esse momento de estar fazendo várias coisas, ainda estamos num processo difícil, né? Na família, o Hércules ainda está no processo da aposentadoria, mas, gente, eu tenho muita alegria para dizer assim, hoje eu consegui fazer muitas coisas. Só que assim, minha filha falou, mãe, vem para cá. Olha, não é igreja, não é compromisso, não é aula, não é visto. Sim. Tudo fica para trás e a família em primeiro lugar. Hoje você tem ajudado nessa área mais de burocracia, de diplomática, ou tem mais coisas que você está ajudando também? É isso? Eu dou as aulas, né? Online, né? Eu estou com o pessoal aqui da União, né? Aula de inglês. Isso, tá bom. Aqui o pessoal da União, eu estou agora transmitindo aquilo que eu sei, né? Algumas aulinhas que a gente dá ali e os vistos. E esse visto tá até engraçado, porque eu comecei fazendo quem me chamou assim, pastor Marco Aurélio, foi o primeiro. Faz para mim, faço. Aí ali o pastor Edmilson, depois o pastor, daí você já foi indo. Um monte, eu fiz muitos. E agora tem o Nordeste, o pessoal me liga para fazer visto. Então, assim, o negócio eu já tive que abrir para poder emitir notas, né? Então, eu acho que a aposentadoria é aquilo que a gente espera uma vida inteira. E por mais que a gente se prepare, sempre ele é um pouquinho diferente do que a gente esperava. Mas é uma surpresa boa. Feliz, realizada e agradecida, então. É muito assim, de a gente ter aquele momento e falar assim, o que eu quero fazer agora? Eu gostaria de fazer isso. Então, o que eu tenho feito mais? Ajudado mais as pessoas, porque eu gosto. Muitas vezes falam assim, você não aprendeu a falar não. Não, eu gosto de falar sim.
Só que eu falo na dosagem. Agora eu tenho mais consciência quando eu posso falar sim, quando eu posso falar não. Que privilégio, ela disse sim pro inverso. Pastor, não, sim para nós aqui, vocês, com a agenda de vocês, poderem vir aqui. Poderem dizer assim, ó, não queremos ir nada, agora não somos obrigados a mais nada. Não, mas o inverso não tinha como, viu a produção ali, quando a Jaque chamou, né, Jaque? Jaque, aqui já veio aqui o título e o slogan, né? Porque veio aposentadoria, 2 pontos. Agora você é o chefe de você mesmo. Entendeu? Eu gostei disso aqui. Agora você é o seu próprio chefe, entendeu? É interessante. A Jaque não se esforçou muito, a gente, pra mim também foi o mesmo caso. E era um fácil, né? Eu vou mudar a agenda, eu vou. Tá. Tânia, aquela pergunta que eu fiz para o pastor Baliante, sem a parte toda espiritual, filosófica, existencial, que a gente sabe que existe, linda, de aposentados gratos, mas alguma coisa que também nessa fase você começou a fazer e gosta, e é o hobby, ou aquele momento do dia, ou alguma curiosidade que você tem feito nesse período que não fazia antes, ou não conseguia fazer tanto? Depois que eu me aposentei e me tornei vovó... Tá. 2 coisas que eu sempre quis fazer, vocês vão falar assim, nossa, que mulher mais dona de casa, era fazer pão. Mas olha... Hoje eu faço os pães deliciosos, porque eu sou vó. Vó sabe fazer pão. Sabe cuidar de planta, lembra? As orquídeas que morriam. É coisa de aposentado. Pão e planta, gostei. Então, assim, minha casa está cheia de planta, eu gosto muito. Até tô sentindo, porque eu tô com muita atividade, não estou dedicando como eu gostaria. Mas a coisa que você falou não espiritual, mas não tem como não falar, porque hoje eu vivo de uma maneira assim, estou preparando a minha mala para a viagem para o céu. Jogando coisa fora, que a gente ia juntando. Sim, então, assim, eu estou me desapegando. A gente é acumuladora, né? Então, não precisa disso. Eu não cheguei nessa fase ainda. O senhor não conseguiu desapegar. Não. Desapegar daquelas ferramentas que eu quero ver. Eu tô me desapegando de tudo, assim, eu quero viajar leve. Minha vida agora é uma viagem leve. Então, tá bem gostoso de conseguir fazer isso. Quando você trabalha, você mal tem tempo para fazer uma faxina, fazer uma comida, cuidar de alguma coisa da casa, porque logo você já tem que dormir, já tem que acordar. E agora não. Agora sim, hoje eu quero fazer tal coisa. Dou minhas aulinhas, atendo o cliente que estiver lá e o resto eu vou fazer o que eu quiser. Então, gente, você entender, hoje eu estou demorando bastante na apresentação, porque a apresentação já é o programa acontecendo. Eu queria realmente que vocês contassem um pouco desse sabor da vida, desse momento, desse entusiasmo de vocês. Que a aposentadoria, pronto, lá vamos falar sobre o quê? Eu quero que você entenda mais no exemplo do que nos argumentos. Porque argumento é fácil falar, né? Se prepare. Tem que mostrar. Então eu estou vendo aqui em vocês 13 foram escolhidos propositalmente, porque a gente sabia como produção que tem muita coisa boa para viver, para compartilhar, para inspirar, né? Obrigado. Minha última coisa, que era o que eu mais queria, é ver amigos me visitando. Olha. Nossa, tem pessoas aqui que já foram me visitar. Olha, então fica a dica, ó. Então, para mim é uma alegria receber o pessoal lá. Vai ter pão? Sim, pão, comida boa, passeio nas cachoeiras. Então, assim, tá... Olha aí, pastor. Eu já disse sim. Já disse sim. A Irene também, já combinamos. Já disse sim também. Mas, então, assim, agora eu tô conseguindo ter este momento de fazer o que eu mais gosto, é estar com pessoas, receber pessoas, ter esse relacionamento, porque para mim, todas as pessoas estão indo pro céu comigo. Claro. Minha bagaginha tá leve e minhas mãos estão livres para dar as mãos e vamos embora. Inspiração, gente, já tá valendo o programa, viu? Cada conceito. E vamos lá, professora Irene, né? Olha, que coisa, quantos anos trabalhamos juntos e quando você saiu, professora Irene, saiu ali da função com a gente, né? Mas quero saber, porque estudou, se formou, tá em outra área e continua firme, não parou nunca, né? Então agora se defina para nós. Quem é a Irene? Então, pastor, eu sou esposa de pastor e com muita alegria. Muito embora não estava dentro dos meus planos, mas certamente estava dentro dos planos de Deus, né? Eu namorava o Leonício, ele não tinha se decidido ainda pela teologia. Então, no período do namoro, ele se decidiu. Aí a gente apoiou e tudo, mas não planejei. Mas, assim, me identifiquei plenamente, totalmente. E
esposa de pastor distrital, e a gente sempre ali junto. Eu gostava muito de estar ao lado dele, de apoiar, de, às vezes, assim, ter um destaque para a área do Ministério da Mulher, principalmente. E foi um período muito bom também, de 37 anos. 37 anos. 37 anos. Mas o grande desafio, pastor, foi acumular funções. Porque, para mim, era uma missão ser esposa de pastor. E eu não abria mão de estar presente, não importa onde eu estivesse. E realmente foi uma missão que eu, pela graça de Deus, eu cumpri. E hoje eu tenho dificuldade até de me desligar de ser a esposa do pastor, né? Muito embora eu continue sendo, né? Mas a gente teve 3 filhos. Hoje o mais velho está com 43 anos. 43 já. E a nossa caçula está com 39. Eita. Tenho 4 netinhos, a mais velha com 15 anos está namorando. E a nossa pequenininha está com 3 anos. Completou 3 anos ontem. Então, são as alegrias. E quando eu penso nisso, pastor, eu penso lá no Salmo 128, que eu vivo essa fase do Salmo 128. E com muita alegria e com muito orgulho. Diz assim, o Salmo 128, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, isso é um presente de Deus para a fase que a gente está vivendo, né? Mas eu tive sempre aquela ideia de que a gente não pode parar. Porque não dá para parar. Se você para, você regride, você volta. Então é sempre avançar. Eu também me preparei, pastor, para aposentadoria, mas eu não me preparei para parar. Isso. Eu não consegui parar. Quando terminou a assembleia, nós fomos para Foi em Poços de Caldas. Não, Águas de Lindóia. Fomos para casa, aí eu, relaxada, tranquila. E o dia seguinte? O que eu vou fazer hoje? Aí eu falei para ele, bem, socorro, o que eu vou fazer? E realmente essa questão do parar para mim foi muito difícil. Mas o que eu fiz? Eu me decidi para fazer algo de que eu goste. Então, quando você aposenta, você não vai fazer algo porque o outro mandou. Você é a sua própria chefe. Porque até então, a gente faz o que os outros mandam, o que os outros esperam de você. Mas quando eu parei, eu falei, gente, o que eu vou fazer? A minha área é educação. Eu trabalhei durante 24 anos da minha vida na educação adventista. E eu fui professora de menores, de maiores, e eu ocupei quase todas as funções da educação. E eu fui diretora, e quando eu parei, que eu fui chamada pela Associação Paulistana para cuidar do Ministério da Criança e Adolescente, isso no ano de 2000. Aí eu saí da área de educação e fui para cuidar também, praticamente no mesmo ramo, né? Criança e adolescente. Aí eu fiquei ali por 3 anos e nós viemos para Campinas. Aí na Associação Paulista Central eu fui para a associação também para ajudar no Ministério da Criança e Adolescente, mas acumulando de esposas de pastores e Ministério da Mulher. Aí eu fiquei ali por 8 anos e quando foi em 2014 eu fui para a União. Olha, eu digo para vocês com muita alegria, Tânia, que foi assim, foi o melhor lugar para a gente chegar ao final do ritmo de trabalho. Então foi muito especial, experiências, amigos e crescimento, assim, foi maravilhoso. Só que eu costumo dizer que é como se um carro estivesse a 200 por hora e de repente freasse. Então foi isso que aconteceu comigo. Porque vocês sabem, né? Trabalharam muito mais tempo na União do que eu. A gente via viajando. E comigo não era diferente, por ser mulher. Eu sempre estava assim, de Tatuí para registro, de registro para Unasp, de Unasp para Jaú, e de Jaú para... e por aí vai. Então, era esse ritmo. Às vezes, o Leonício fala hoje, meu esposo, que às vezes eu chegava a rodar 1.000 quilômetros num final de semana. E é isso, vocês sabem como é isso, né? E de repente para. A minha questão não foi aposentar, porque eu sabia que eu não ia parar. Mas eu não programei o que fazer. Só que como a gente é da área da educação, a psicologia está muito relacionada à educação. Aí eu queria sempre fazer psicologia, mas o trabalho não me permitia. Imagine, eu não tinha dia da semana para viajar, então não me permitia. Aí quando eu falei para o Leonício, bem, e agora? O que eu vou fazer? Ele passou em frente ao IASP e tinha lá um outdoor bem grande escrito assim, 1ª turma do curso de psicologia do UNASP Hortolândia. Aí ele chegou em casa e falou, bem, vamos lá, eu vou com você no NASP, você vai fazer a tua matrícula. E foi o que aconteceu. Aí eu fiz um acordo com Deus, falei, Senhor, eu vou fazer. É muito difícil, depois de 40 anos, voltar aos bancos junto com... assim, pastor, junto com a molecada. E as carteiras eram carteiras de ensino médio, pastor. Senhor. Aquela carteira que nem cabia gente com conforto, né?
E para lá fui, mas eu falei com Deus, Senhor, talvez seja uma loucura da minha parte, mas o Senhor sabe. Aí eu falei com ele, Senhor, eu vou entrar. Se eu deixar uma dependência, eu paro, porque eu não vou levar dependência. E realmente, os meninos de 22, 23, 24 anos, vários deles deixavam DP. E ao terminar o curso, tiveram que voltar para fazer DP. E pela graça de Deus, eu cumpri os 10 semestres sem uma DP. 5 anos. Mas esse era o meu sinal. Se eu deixasse DP, eu parava. Formei. Tá bom. E eu estou há 3 anos agora, né, no trabalho, mas também eu faço minha agenda do jeito que dá hoje. A senhora é sua própria chefe. Hoje, sim. Tá E bom, hoje, aí, pastor, eu remanejei, porque eu queria vir para cá, já que eu remanejei todos os pacientes que eu tinha que atender, para atender quinta, quarta e tal. Não dar satisfação para ninguém, dizer pro chefe, eu tô tendo que sair para ir lá no inverso. Você vê, elas têm uma vantagem sobre mim, violentíssima. Né? O Leonício obedece, o Hércules obedece. E o senhor? E eu obedeço também. Entendeu? Então, tem essa diferença. Deixa eu fazer uma justiça aqui. O pastor e a Irene falaram de uma coisa que eu acho que é a coisa mais profunda que a gente tem agora. É o neto. Eu não falei. O neto, Taninha. Não quis falar do meu neto, porque senão eu não falo outra coisa. Tem que tomar cuidado aqui, senão o assunto vira neto. O avô e a verso muda de tema. Vai virar a voz. Mas é a coisa mais gostosa que ter um netinho, de conversar com ele. Então, eu acho que é uma das coisas mais gostosas deste momento. A coroação, né? Vocês estão jogando... Pesado. Pastor, e aí, pastor? Vai sobrar o quê, pastor? Mas, minha gente, se eu disser para vocês que eu almoço praticamente todos os dias com o meu neto... não, isso não foi justo. Todos os dias, chega meio-dia, ele chega da escola, ele me liga pelo FaceTime. Não, ele FaceTime. E aí, então, nós almoçamos juntos, eu tenho que adivinhar todos os dias o que ele vai comer... Ele dá chances, oportunidades. Acho que eu sei mais da vida dele do que eu sabia dos meus filhos. Sabe? Então, nós nos conversamos todos os dias, exceto naturalmente às vezes os sábados, domingos, que ele tem atividades, mas durante a semana, hoje mesmo. Né? Que legal, né, pastor? E às vezes essa conversa vai longe, né, com os netos. E eu estou tendo a oportunidade agora, né, de dar estudos bíblicos para ele, coisa que eu estou achando sensacional. Ver o interesse dele em aprender as coisas da Bíblia. Né? Então, mas eu acho que tem esse lado também de... Porque nós estamos assim, temos mais passado do que futuro, né? Verdade. Mas a gente começa a olhar para o começo da vida. Eu vejo no meu neto um monte de coisa que eu gostaria de ter feito com a minha filha e por conta da loucura da vida da gente, eu não pude fazer. Então, eu faço com ele. E ele é o começo da vida e eu já estou indo... No fim da vida. Mas assim, a gente tem... Você está do meio para o fim, né, Tânia? Do meio para o fim. Parabéns, né? Mas, gente, quando se fala em neto, é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas falavam, antes de eu ser vó, que a gente ama mais os netos do que os filhos. Eu falei, não, para mim é impossível amar mais neto. É tão intenso quanto. Mas esses dias eu sempre fui muito rigorosa com os filhos em questão de princípios, de valores, de alimentação, tudo. Aí minha filha falou, mamãe, a senhora não tratou a gente desse jeito. Eu falei, filha, mas eu já vivia, já tenho uma experiência na frente. As cintadas que eu levei na minha vida, meus pais nunca dariam na minha filha. Não dariam. Nunca. Jamais. Vocês mudaram radical com a neta. O que mudou na virada, né? A vida, tem que ser assim mesmo. Eu estava assistindo uma psicóloga falar, ela falou, usou eu até achei pesado o que ela falou. Ela falou assim, olha, o pai é um boi bravo que o filho amansa para o neto montar. Mas é bem isso. Professora, obrigado por abrir o coração pra gente. Gente, essa apresentação demorou mesmo, mas é porque vocês têm histórias, estão felizes, estão curtindo, estão compartilhando. Nem começou, pastor. Nem começamos a conversa. Eu já estou aqui encantado, porque é isso. No fundo, o pastor Valente falou muito claro, alguns terminam amargurados e até encurtam o tempo da aposentadoria porque não estão felizes. Isso aí agora vocês estão colhendo na sacola que vocês colocaram de bom humor, de trabalho, de dedicação, mas é essa inspiração para quem está assistindo. Então, se você conhece alguém que está nessa fase,
quase aposentando ou já aposentado, e você precisa compartilhar isso aqui, porque o programa de hoje, além de homenagear, agradecer e valorizar, vocês não precisam de placa e medalha. Eu acho que o mais legal é a vida que vocês estão tendo para mostrar. A gente está feliz, está agradecido, está curtindo, está com bom humor, está com clareza, está com neto no colo, e isso é o que eu acho que é importante a gente valorizar aqui. Brigadão. Olha, a produção tá brava comigo ali porque eu gastei metade do programa na apresentação. Vem com a caixa aqui, dona Jaque. O pastor Valete já sabe. Mas, ó, Tânia e Irene, essa caixa nem eu sei, é verdade mesmo. Elas fazem um troço aí que eu não... Surpresa. Por quê? Aqui não tem resposta certa. Vai ter algum objeto, alguma coisa que vai ter a ver com o assunto. E aí o que vier na mente de vocês, olhando isso aqui, é pra gente só começar a discussão, que já tá indo longe. Mas vamos ver aqui a nossa super caixinha. Vou esperar ali a produção. Vamos abrir. Tá aqui, ó. Gostei. Essa é a melhor parte. Gostei. A primeira vez. Essa é a melhor parte. Primeira vez que eu tenho isso aqui no programa. Olha aqui, ó. A senhora, essa imagem é feia, viu? Gente, não tem nada a ver. Tá errado isso aqui, né? Mas o preferencial vale, né? O preferencial. Você sabe por que Vamos eu tô lá, dizendo? eu quero ouvir de vocês. O que é isso aqui? Sabe por que eu tô dizendo que essa imagem é feia? Eu me lembrei, pastor. Quando eu era menina, eu olhava para minha mãe com 60 anos, minhas tias, e eu achava velhas. Hoje, eu me vejo com 68 anos e olho para mim, não, eu não tô velha, claro, nem na mente, não tô velha, entendeu? Mas é muito interessante essa visão, né? O que foi para vocês esse momento, essa experiência? O que isso aí reporta vocês ao coração de vocês? Quando eu olho um negócio desse, eu me lembro exatamente do que eu fiz no primeiro dia depois de ter completado 60 anos de idade. Fui buscar o meu cartão de idoso para parar na vaga preferencial do idoso. Então, essa é uma das coisas que... É uma das coisas boas da aposentadoria. E aí eu queria já começar a provocar vocês. Aqui foi fácil, viu, hoje, produção? Já vou provocar vocês assim. Conselhos que vocês querem dar para alguém que está nesse momento. O pastor Valente ajudou tantas pessoas, mas hoje vendo vocês nesse estado de humor, otimismo, saúde e alegria, que recados vocês dão para o Rafa, que está lá filmando, ó, virou pai poucos dias atrás, tem uma vida pela frente, né? Bebezinho no braço, já vai virar netinho, mas leva tempo. Aposentadoria não começa um ano antes, né, pastor? Não, começa no momento de vida que você constrói. Que conselhos vocês dão pro Rafa ali? Quantos anos, Rafa? 33, a idade de Jesus, olha aqui, ó, 33 anos, Rafa. Vamos lá, o que vocês dizem pra alguém que com 33 anos nem tá pensando em aposentar, mas chega, né? Chega. E aí? Primeiro que eu achava que nunca ia chegar nesse dia. Jesus volta antes. Todo mundo fala não isso. vai chegar. Parecia uma coisa tão distante. E no dia que eu parei, eu falei, nossa, aposentei. Mas isso aqui nunca me disse nada pra mim, porque eu falava assim, eu tenho saúde, eu tenho energia, eu vou ter tempo, eu não vou pra uma fila, porque assim, deixa pros velhinhos cacareco, deixa os cacareco pra pegar uma fila preferencial. Falei, eu não vou precisar pegar. E realmente, até hoje eu não peguei, mas quando eu fui a primeira vez fui com a minha mãe lá em Otim, levar o sonho da minha mãe, né? Minha mãe já está com 81 anos, já aposentada há bastante tempo. Eu falei, eu vou realizar o sonho da minha mãe. Então, juntamos os irmãos, né? A filha, netos. Levamos minha mãe lá. Aí foi eu levar. E quando eu cheguei lá fui comprar os tickets, para quem tinha acima de 60 anos, 50% de desconto. Aí você foi na fila. Aí o preferencial valeu. Aí eu falei assim, eu acho que eu mereço. Aí, agora eu começo a olhar para cá e eu falo assim, é uma coisa merecida, né? É uma coisa que a gente merece, a gente tem o porquê usufruir de um momento desse que a gente tem. Então, o que seria? Calma, vai chegar, viu? Vai chegar, viu, Rafa? Se prepara. Vamos lá, que mais conselhos vocês dão aí? Eu estava aqui pensando no que falar pro Rafa. Vocês se lembram, em 2018, no início, no ano da minha aposentadoria, foi muita coisa no ano só. Okay. Então, foi difícil para mim. Eu sofri uma queda, a Tânia estava comigo, e eu fiquei 6 meses sem andar. Para mim, foi assim, o maior castigo desse mundo, ficar 6 meses sem andar. E quando eu voltei, vocês lembram, eu voltei, né? Tem uma foto com você quando a gente estava de RoboFoot lá no Encontro de Filhos de Pastores. E aí eu entendi que daí meus ossos estavam com qualidade ruim, meus músculos também não estavam protegendo o suficiente. E a partir dali,
2018, Rafa, eu decidi que a partir dali eu jamais iria parar de fazer atividade física. E hoje eu tenho uma boa saúde física, emocional e espiritual. O que é importante. Deus nos criou como um todo, indivisível, mas para nossa compreensão é o físico, emocional e espiritual. Então, se você cuidar disso em tempo, certamente você vai chegar na minha idade com uma condição de vida muito melhor que a minha, porque eu demorei. E um depende do outro. Se você pode até estar estudando a Bíblia, tem uma comunhão, mas se você não cuidar do seu corpo, a sua mente não vai chegar naqueles... Um afeta o outro. O físico afeta o emocional e espiritual, tanto positivo quanto negativamente. Um afeta o outro. Okay. Então é cuidar em tempo. Para essa turminha que está chegando hoje, este cuidar em tempo seria... Cuida, toma água, faz exercício físico, cuida do relacionamento com Deus. E produção aí, vocês, tudo novinho. Gente, aí, tudo novinha. Olha o conselho, olha o conselho de quem sabe. Exercício físico e também da condição emocional, porque depende do outro, não tem como você separar, né? Nós somos um todo indivisível, né? Então vamos lá, o que você faz, Irene, para exercício físico? Só para a gente ter uma ideia, para a gente... Aprender Pastor, eu gosto muito, sempre gostei de caminhar, é um dos meus hobbies, caminhar. Mas eu entendi que eu tenho que treinar mesmo o músculo. Então hoje eu treino o músculo. Pelo menos 4 a 5 vezes por semana eu vou para academia. Academia? Tem meu treino lá, e o meu treinador aumenta personal o treino, junto ali, ó. Então eu faço tanto aeróbico quanto eu faço treino de força mesmo. E isso tem ajudado muito. E aí, pastor? Eu não estou muito distante da Irene. Não. O pessoal sabe, eu faço isso há muito. Também, antes né? de 2018. Vocês todos. Todos os dias, de domingo a sexta. Tá? Normalmente, eu não sei como tem uma eventualidade. Mas eu sempre fiz isso, inclusive enquanto estava trabalhando. Né? Lógico que agora eu tenho mais tempo de fazer isso. Então, antigamente eu dedicava rapidamente de manhã, levantava cedo para estar aqui no escritório. Né? Eu ficava no mínimo meia hora na academia. Eu tenho uma academiazinha em casa e lá eu me viro. Não sou de sair na rua, não sou de esportes também. Tem alguns que praticam e tem a sua realização física nisso. Eu não. Eu tenho lá a televisão, tenho lá a minha distração e eu vou fazendo o meu exercício aqui. Então eu faço isso há muitos anos. Muito bom. Isso tem sido também uma das coisas que eu digo tremendamente vai fazer exercício, cara, é agora. Para a sua saúde física e mental. E aí eu queria perguntar para vocês, começamos pensando... Agora eu não gosto, viu? Eu não gosto. Não gosto, isso, mas força. Sim, é necessidade. Não vai dizer, você vai gostar, um dia você vai gostar. Não gosto, todo dia. Vou a contragosto. Eu vou a contragosto, mas vou. Claro. E termino todos os dias com uma oração. E agradeço a Deus, Senhor. Pastor. Obrigado porque me desse força hoje. Você vê só? Gratidão, porque... É isso. Vamos lá, bom, falamos pro Rafa com seus 33 anos, mas agora eu vou puxar um assunto um pouquinho mais profundo que só vocês podem ajudar. Temos gente assistindo que já está nesta fase. E talvez ao contrário de vocês, né, pastor? Não teve, talvez a instrução, não teve a motivação. E hoje está numa fase dessa parte honrosa da aposentadoria, mas não vê como honra, não vê como motivação, não vê como gratidão. Pelo contrário, às vezes está um pouquinho desanimado, sentindo que a vida passou, que foi esquecido, que o mundo todo seguiu e agora me resta lápide e disso para pior, né? Então eu quero só, como é que vocês diriam para alguém que na idade de vocês está precisando entender que a vida não acabou não, né? Mesmo que não tenha talvez conseguido planejar do jeito que vocês planejaram, mas dá tempo ainda da gente dizer assim, amigo, dá para recuperar e ainda você ter uma autoestima, um bom humor e uma alegria de vida? Posso? Vamos lá. Eu li recentemente um livro de Ellen Langer. É uma pesquisadora, uma doutora em psicologia, e ela fez foi uma pesquisa da vida dela, né? De ver qualidade de vida para a pessoa idosa, para o futuro. E uma das pesquisas dela, que consta nesse livro, é o Counterclockwise, é o anti-horário, o nome do livro, né? Ela fala assim que ela pegou um grupo de idosos, ela era por volta de 1980 que ela fez essa pesquisa, levou para um hotel
E lá no hotel, toda a decoração, a televisão, o programa da televisão era preta e branca, era todos os móveis, tudo era voltado para a década de 50 para 60. E deixou eles lá quase um mês lá dentro desse hotel. Eles se sentiram no tempo que eles eram jovens. Tá, ok. Então, eles começaram a ter uma melhora na saúde, eles começaram a rir mais, os exames de sangue que faziam com um certo período lá, estavam melhorando, tudo porque eles se sentiam mais jovens. Então, ela concluiu que o ambiente importa, a maneira como você encara a sua vida também importa. Então, se uma pessoa assim, nossa, aposentei, não me resta mais nada... Olha para o lado, para um vizinho, vê quem está precisando de alguma coisa e faz uma coisinha pequena, sabe? Faz uma caridade ou faz um sorriso, alguma coisa, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Mesmo que seja, eu não tenho o trabalho que vocês têm. Não, basta uma coisinha para você se sentir vivo. E a melhor coisa para você se sentir vivo é ajudar o outro a viver bem. Tá uma dica aí, ó. Vamos lá, próximas dicas. Ô, pastor, eu estava aqui pensando, normalmente a tendência natural do idoso é aposentar e eles ficam, eu falo isso porque eu já acompanhei alguns idosos com essa condição, é sofá e TV. O sofá adoece e a TV emburrece. Olha isso. Então, claro, não estou demonizando a TV, não. Mas a gente precisa ser muito seletivo com o que vai assistir. Troca o sofá e TV pelo pão e planta. Gostei. Tânia, nunca lá. gostei de planta. Hoje eu cuido delas. E elas gostam de mim. Pronto. E outra coisa que eu diria para eles, pastor, sofá e TV. Sofá e TV. Ele em casa, com todo respeito ao meu esposo que vai assistir em algum momento, ele gosta do sofá e gosta da TV. Não que eu não goste, mas eu não consigo ficar muito tempo no sofá e assistir TV. Sabe? Eu não consigo. Eu já tenho que levantar, parece que tem um comichão, sabe? E outra coisa que eu diria para eles é o que está escrito em Mateus 6,34. A gente tem muita dificuldade em lidar com passado, presente e futuro. Principalmente a gente, com a nossa idade. Passado já foi, não tem o que fazer. Culpa, arrependimento, não tem o que fazer. E outra coisa, o futuro, quem sabe do futuro? Nem você, na sua idade, nem vocês e nem eu. A gente não sabe do futuro. Então, viva o presente e faça o seu melhor no presente. Aí eu iria lá para Mateus 6,34, que diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, viver o presente. Quando Jesus ensinou para os discípulos, o Pai Nosso, ele colocou lá no meio, o pão nosso de cada dia. É o hoje. O hoje é nosso. O passado passou. O futuro a Deus pertence. Por exemplo, pode ser que um jovem vá primeiro que eu. Isso é comum acontecer. Sim. Então, não tem que se preocupar. Viva o hoje da melhor forma possível. Seja feliz. Porque, veja, você estava falando de feliz. A pessoa que é feliz na rotina do trabalho diário, em toda a vida, essa pessoa é um idoso feliz. A pessoa que resmunga, que critica, ela vai ser um idoso que resmunga e que critica. Também interessante, porque não é só quando vira idoso que virou resmungão. Não. Esse idoso é resmungão. Ele foi resmungão a vida toda. O espírito continua o mesmo, o espírito não muda, né? A idade só piora. Acentua. A minha filha fala assim: mamãe, cuidado que o idoso não tem crivo. A gente brincou ainda hoje sobre isso. Eu falei: filho, o idoso que não tem crivo, ele foi um jovem, um adulto sem crivo, crítico, sem crivo. Fala o que vem na boca, não doa quem doer. Então, cuidar da gente. E outra coisa que é importantíssimo, é cuidar da sua independência, autonomia. Também. Procurar não depender das pessoas, seja lá de filho. Então, para isso a gente tem que ter saúde. Eu gosto, porque veja, claro, não vai ser aquele idoso que fala por tudo, mas ser feliz, chegou o momento. Eu gosto, eu tenho nos meus pais esse exemplo. Minha mãe assim, aquela autoestima, agora eu posso, eu vou falar. Eu acho assim, a gente leva na brincadeira, porque, poxa, 78 anos, eu tenho carinho, uma devoção, e parece que é a gratidão da vida, dizendo assim: curta, fale, seja você. Contribuiu tanto que agora merece receber a contribuição do carinho das pessoas. Mas eu concordo muito, a gente tem que trabalhar esse bom estado de espírito. Se você está aí perto de alguém que está meio desanimadinho, meio murmurando,
tenta ajudar, talvez seja nosso papel daí de filhos, de netos, lembrar disso, que olha o estado de espírito de animação aqui dessa conversa. É para você entender, a gente não pode abrir mão daquilo que nos pertence, que é ser feliz, não importa a idade. Posso jogar um balde de água fria nessa conversa? Joga gelo aqui. Então vamos jogar bem gelo. Pessoal, não se enganem. Dizem que é a melhor idade. Não é. Tá certo? Isso é mentira. Tá certo? Por quê? Porque a idade, ela traz as suas mazelas. Tá? Lógico que a idade, ela traz sabedoria, ela traz experiência, traz realizações, né? Traz um monte de coisas boas. Agora, a idade também traz sobre você, né, as possibilidades reduzidas na vida. É assim mesmo. Redução da capacidade financeira, a maioria das pessoas, a redução de mobilidade. Nós vivemos num país onde a pessoa da terceira idade, o aposentado, ele é visto como alguém, né, já meio que imprestável, meio que inútil. A gente vive nessa sociedade. Às vezes a família te respeita e tudo mais, mas a sociedade como um todo lhe impõe essas coisas. Então, a gente tem que estar sabendo destas coisas, reagir positivamente diante delas. Veja, nós não sabemos, né? Já foi dito aqui, que todos nós vamos um dia descansar em Cristo Jesus. Vamos ser bem francos, né? Não estamos mais como Paulo, lá em Tessalonicenses, a primeira carta escrita por ele diz: nós, os que estivermos vivos, quando Jesus voltar. Eu já estou do outro lado, na verdade. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, eu sei o que me aguarda. Nós temos que ter essa realidade também, sabe? E viver de bem com a vida, a despeito de sabermos que nós temos muito menos futuro do que passado. Essa é uma realidade, e se preparar para isso. Não com um espírito negativo, e tal. Não. Por aí que vem um ponto, pastor Dailson, que para mim é extremamente significativo nessa idade. É a sensibilidade espiritual que você ganha nessa idade. Quando você é jovem, você não se preocupa muito com as coisas, ou nem tem a noção. Eu poderia falar horas sobre isso aqui, né? De como a idade, o período da jubilação, leva você a reflexões espirituais que nem um jovem teve, que você, uma criança não teve, a pessoa de meia idade. São peculiares ao período de vida em que você está vivendo. E digo para você, é a melhor idade para você ter as suas reflexões espirituais. Amor ganha um outro sentido, esperança ganha um outro sentido, fé ganha um outro sentido. A espiritualidade, né, que é um resultado também da experiência, da sabedoria e tudo, a espiritualidade, ela se desenvolve. Então, o que eu chamo essas pessoas é que deem lugar mais a Deus na sua vida. Sabe? Porque você vai sentir... Você vai ter mais tempo, mas você também tem mais tempo para orar. Você tem mais tempo, mas tem mais tempo também para ler a Bíblia. Você tem mais tempo, também tem mais tempo para meditar. E tem mais tempo, vai ser voluntário. Porque não existe nenhuma realização maior ao ser humano do que o serviço voluntário. Então, envolver-se no ministério da igreja, envolver-se em alguma coisa que lhe traz satisfação, realizações pessoais, não mais com mando, não mais porque você quer isso, aquilo, não, porque você quer servir mesmo, E esse sentimento de serviço, ele não vem a não ser quando você... Não vem quando você é forçado a fazer alguma coisa, forçado entre aspas, pelo trabalho ou para a função que você tem, mas pela disposição que você tem no coração agora de fazer aquilo porque você quer fazer para Jesus Cristo, quer fazer para Deus, quer fazer para o próximo. Eu acho que isso não tem preço que pague. Gente, né? Vocês são... Me lembram do pastor Valiante, né, pastor? Ali, acho que no último ano, no penúltimo, que a gente foi junto lá para Amazonas, na rede. Pastor Valiante, gente, inspiração total. Pastor, é isso. A aposentadoria não veio de repente. O senhor já vivia uma vida saudável, é dormir na rede, vamos. É ir lá para o Amazonas, vamos. Então, essa energia que já tinha continua. Então, aqui fica um recado, né? Para quem está quase ou já chegou, tem que recuperar esse estado de vida, tem que viver, tem que ter história para contar. Gosto dessa realidade, pastor, claro, melhor idade, a gente às vezes romantiza, né? Não vamos romantizar, mas vocês, eu quero dizer assim, vocês vieram aqui primeiro para serem homenageados
pela gratidão de vida, tá? Mas também para ser essa inspiração. Porque a gente sabe, vocês três, cada um é no visto, é na atendimento de psicologia, é lá com os hobbies, com a atividade na igreja. Vocês provam que esse nome aposentado não pode ser um nome de vergonha. Não fala, não é aposentado, não. Peraí, pastor, tem tanto para agradecer, para nos inspirar com a experiência que vocês têm. E continuar aprendendo. Poxa, e aprender. Eu acho que quando, agora, por isso que, quando que a gente morre, quando você para ou não deseja mais aprender. Eu vou dar um exemplo. Aí morreu. Eu nunca parei de lecionar teologia durante todos os anos. E continuo via EAD, via os programas de treinamento que a igreja tem, dando aulas de teologia, né, na minha área, né, na área de teologia sistemática, doutrinas, etc. E esse semestre, por uma razão, eu já fiz isso na minha área anos anteriores, inclusive no passado, a Faculdade de Teologia me pediu, olha, será que dá para você dar essa disciplina? E a Faculdade de Teologia me pediu nesse semestre assim, olha, precisamos de um professor de oratória. Eu falei, mas eu nunca lecionei oratória. Oratória é teologia aplicada para aqueles que são da área? Não é a minha área de estudos. E olha, tem sido uma benção. Lógico que eu tenho certa experiência. Sim, estudando aula de oratória. Que legal. Hoje, antes de vir para cá, e os alunos sabem disso. Feliz o aluno que aproveita, viu? O aluno é privilégio, pastor. Poxa. Eu estive lá preparando aula. E como é gostoso você ainda aprender. Eu acho que aquele que quer, aprenda alguma coisa, aprenda a tricotar, aprenda isso, aprenda a cozinhar, faça alguma coisa em que você exerça essa disposição, porque quando você ainda tem a capacidade de aprender, é porque você está rejeitando de alguma forma as influências negativas do envelhecer. Então envelhecer é não querer aprender mais. E tem uma associação boa que Ellen White faz em Mente, Caráter e Personalidade, que as gerações, as gerações devem estar assim. Eu ia falar uma palavra que tá em inglês aqui na cabeça, né? Nossa, o inglês interchangeable. Ele tá assim, quando se mistura as gerações, há uma grande vantagem para a pessoa mais idosa e há uma grande vantagem para aquele que é jovem. Aquele que convive conosco, né? Olha o que ela diz aqui, é muito bonita essa parte. Você tá vendo? As meninas fizeram sua lição de casa. Eu estava preparando aula de oratória e elas estavam todo mundo aprendendo junto. Pastor, olha o que a Ellen White diz. Quando a Jaque falou pra gente trazer algumas coisas, eu pensei logo nisso. Aí o Leonice me ajudou a procurar. Diz assim, Ellen White, que é a escritora, nossa escritora adventista, ela fala que a convivência entre jovens e idosos é mutuamente benéfica. Os jovens trazem a vivacidade, a energia e a esperança para os idosos, que por sua vez oferecem sabedoria e experiência para os mais novos. E ainda ela enfatiza a importância de os jovens serem guiados e ensinados pelos mais velhos e, ao mesmo tempo, aconselha os idosos a procurarem o vigor, a vivacidade da juventude e se manterem úteis e participativos em sua comunidade. Produção, outro tema, produção. Não tem conflito de gerações, tem complemento de gerações. Olha que história linda. Então, as gerações não se conflitam. Jovem com idoso, cada um tem o que aprender com o outro, né? Então, obrigado por esse texto. Ficou a dica para vocês, para a gente trazer aqui, de repente, essas gerações juntas, sabe? Porque vocês têm o que emprestar. Eu tenho aqui meus pais, então eu quero transformar também esse programa numa homenagem a eles, né? Meu pai e minha mãe são uma inspiração total de gente que trabalhou, serviu e agora é isso, né? Neto é o filho que cuida de mim, é o filho que paga a minha viagem, filho, agora eu te dei muito, agora eu quero ganhar tudo de volta. Eu acho um barato. Pastor, eu me divirto. Então, a gente tem esse carinho, tá? E vocês representam a possibilidade clara de que a vida não acabou jamais. E, professora, eu queria só recuperar uma coisa que eu vi uma vez de uma pregadora muito especial que falou isso, né? Se você tem 30 anos e você vai viver até os 80 anos, você é jovem. Agora, se você tem 30 anos e vai viver até os 35, você já está velho. Então, idade não é uma questão de... velhice não pode ser de idade. É o tempo que a gente tem que só Deus sabe. Então, esse tempo que Ele nos dá para a gente poder sempre aprender, sempre se desenvolver. Pastor Valente, que incrível. O senhor volta à sala de aula onde eu lá, só uns 25 anos atrás, né, pastor? Aí, teu aluno. O senhor volta agora para uma nova geração de teologandos
com uma baita experiência para compartilhar. Professora Irene, penso em quantos? A senhora foi uma bênção quando minha esposa perdeu a sua mãe. A senhora foi ali a mãe adotiva dela na sua maneira de já ser psicóloga. Né? Ela é minha filha. Que bênção, professora. Então, Tânia, que coisa incrível você nos ajudando ali essa parte dos vícios. Eu falei assim, gente, a Tânia, ali, pastor, é assim, assim, assim. Ou seja, vocês provaram que a vida continua e muito bem, né? Equipe, temos 1 minuto, mas nós vamos estourar o tempo. Desculpa, vai passar o tempo aí, a culpa é minha, tá bom, Jaque? Vamos fazer a foto ali, ó. Vamos fazer essa foto especial, porque hoje essa foto é para guardar, ó. Legal, obrigado. A gente tem um mural com todos que vieram participar, tá, professor? Ali com a fotinho ali no corredor, ali na nossa escada de software. Isso aí é a maior prova da nossa modernidade. Tá? Pastor Baliante já veio, então já levou, mas vocês duas vão levar a canequinha muito obrigada, viu? Tem uma lá especial lá embaixo, tá bom? E aí a gente tem que ir pro QQQ. O que é o QQQ, né? Que bom, que pena e que tal. Tá bom? Que bom desse assunto. Que pena, alguma nuance vocês querem ainda dar um alerta para as pessoas, e o que tal é olhar ali para as câmeras, eles vão dizer para vocês, dar um super recado, quer dar para um aposentado, quer dar para alguém que vai ser aposentado, quer dar para um jovem, fiquem à vontade para o recado que vocês querem dar. Então, que bom, que pena e que tal? Já começo com você, Tânia, vamos lá. Ó. Tá bom. Que bom o quê? Que bom, tive uma vida boa, E que bom que eu vim pra cá e eu vi assim, eu tô viva. Não é? Muito não bem viva. Que pena que... Eu acho que não tem uma que pena, não consegui ver. Mas assim, é uma coisa... Foi bom o programa, eu vi que... Consegui me ver. Então... Não tô vendo. Não tem que pena. Não tem que pena. Que tal, então? Ó, dá uma provocada ali. Então... Ali, ó. Que tal? Que tal começar agora a se preparar para aquele dia tão esperado? E todo mundo fala, vou me aposentar. Vai se aposentar. Aí, ó. Vai chegar. Chega, né? Professora Irene, e aí? Que bom. Que bom que foi uma alegria viver a vida ao lado de Jesus e das pessoas que eu amei, que eu amo. E isso foi muito bom, eu entender que a idade é só uma fase. Mas que a gente pode ser feliz em qualquer fase. E que bom que Deus me deu essa percepção, essa visão e esse contentamento. E que pena que eu poderia ter feito mais dentro das oportunidades que me foram oferecidas. E que tal vocês aproveitarem a vida de vocês? Que tal vocês serem felizes na fase que vocês estão vivendo? Que se vocês forem felizes, certamente serão em qualquer fase da vida. É isso aí, pastorzão. Então, que bom. Que bom. Que bom pela família, que bom pela igreja, que bom pela esperança que nós temos. Porque independente da nossa idade e aquilo que vai acontecer no futuro, nós temos uma esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. Então, esse para mim é o que bom com todas as dimensões, porque... não importa que idade tenhamos ou que fase da vida estejamos, o importante é nós termos essa esperança da volta de Jesus Cristo, né? E estarmos com Ele. Que pena, eu até brinco, né? Se eu soubesse que a aposentadoria é alguma coisa tão boa assim, eu já teria me aposentado 44 anos antes de começar a trabalhar. Né? Então, que pena que eu não fiz isso. Agora, que recado que eu dou? Tal, né? Que tal? Sabe, nós temos que ter uma data. Marque uma data para a sua aposentadoria. Porque algumas pessoas, elas, eu não vou pensar nisso, não vou me preparar para isso, ou então, eu não vou chegar nessa fase. Tenha bem claro na sua mente que chegará um dia. E que data é essa? Nós temos visto colegas aqui que chegam nesse ponto e não estão preparados para isso, não pensaram sobre isso. E então, pense, coloque uma data. E aqueles que colocam uma data, tenho certeza, vão se preparar para ela e vão ser felizes com todas as dimensões. E que bom que nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntos. Pastor, que gostoso, gente. Que programão, viu, produção? Obrigado por esse oásis, da gente se reencontrar aqui juntos. Em algum momento estávamos os 4 ali na União Central Brasileira, e aí cada um vai para um canto, né, pastor? E Deus vai mandando para cá e para lá. Mas é importante vocês
sentirem primeiro a gratidão, né? A homenagem da vida, tá? Mas sobretudo vocês nos homenageando com esses recados de quem tá vivendo feliz, porque é muito puxando a orelha, viu, Rafa? Ali, ó, com esses teus 33 anos, às vezes se não cuidar, né, dona Isa? Já tá velhinha. Ó, com esse povo aqui, o Fábio, trate de rejuvenescer. A produção tudo novinho, tudo com menos de 40 ali. Então, às vezes, se não cuidar, com mais preguiça que tudo. Não, é um recado pra mim, pra gente. Então, 50 anos já é um bom tempo, né, pastor? Você já caminhou? Já, pastor, já tô com a data. Eu tô pensando aqui na datazinha. Porque passa, né? Não, depois o pastor vai falar isso, eu vou chegar hoje com a Ellen. Passa rápido. A data, 50 anos já é pra pensar seríssimo, né? A gente não vê passando, é isso mesmo. Então, agora concordo, conceitos importantíssimos, né? A aposentadoria, ela é uma continuação, uma consequência do que foi semeado. Então, a você que é jovem, tem que pensar, tem que ser feliz, menos crítico, menos murmurador, mais realizado, valorizar a família, né? Porque vocês agora recebem dos filhos, recebem do netinho, do cônjuge, aquilo que vocês viveram juntos. Então também é importante. Família vem antes para depois continuar, né? Então não abra mão disso, né? E que Deus abençoe muito vocês. Eu vou ser agora quase irrisório com vocês, que todos aqui sabem do que eu vou falar, mas parece que tem mais passado que futuro, né? Quando a gente não coloca a eternidade no futuro. Então não tem isso, né, pessoal? Acho que vocês são uma inspiração porque a gente tem essa esperança. Então, claro, nossa, a vida passou. Que vida? É o milésimo dessa eternidade que está passando. E continue nos inspirando, tá? Obrigado mesmo, obrigado, produção. Não estou esquecendo alguma outra coisa aí? Podemos encerrar com essa bênção de vocês. Hoje eu quero orar agradecendo a vida de vocês, tá bom? Vamos lá? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse programa. Programa que nos inspira, nos motiva, nos faz refletir, Senhor Deus. Obrigado pela vida do pastor Valiante, obrigado pela vida, Senhor, da pastora Irene, obrigado pela vida da Taninha, Senhor. São pessoas que, cada uma na sua dimensão e momento, tem muito para agradecer, muito para viver e muito para oferecer. E Deus, é nisso que a gente queria transformar o programa de hoje. Também até um puxão de orelha para alguns que estão nos assistindo e às vezes no sofá, no desânimo, na murmuração. Pelo contrário, Senhor, que aqui tem o exemplo vivo dessas 3 pessoas, servos e servas, para, Senhor Deus, eles viverem como o Senhor espera que vivam, com a experiência, com a intercessão, com o peso de uma vida bem vivida, para abençoar num legado as próximas que estão vindo. Cuida da família deles, Senhor, e junto a eles aqui, todos os demais que estão acompanhando esse podcast. Eu sei que esse programa para alguns foi uma coroação, para outros talvez foi um certo incômodo para reflexão. Então abençoe cada um, para que possa viver, Senhor, uma vida segundo a Tua vontade e na alegria que nós temos de termos toda uma eternidade pela frente. Amém. Abençoe todos aqui, abençoe nossa equipe e o programa Inverso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você curte, você compartilha, você comenta, você manda esse programa para todo mundo que, olha, você vai ter alguém, todo mundo tem, que está aí nessa fase especial que você vai dizer, eu vou mandar esse programa para esse meu vô, vou mandar esse programa para meu pai, é para esse meu amigo, para esse meu chefe, preciso mandar para ele entender que a vida é boa demais para parar na metade, e a gente aqui não está nem na metade, nem começou direito, porque tem um céu pela frente. Deus abençoe vocês, fica o nosso tchauzão ali para todo mundo. Valeu, gente!